Beleza, meu camarada? Tudo jóia? Professor Possati aqui na área e neste vídeo nós vamos trazer de maneira mais intensa aqui um resumo teórico do CPC 18, investimentos em controladas e coligados, tá? Os principais pontos que você precisa saber aí para enfrentar a grande maioria das questões de prova, tá bom? Vamos lá então. Primeiro ponto, pessoal, métodos, né? Então, os dois grandes métodos aí que são, né, os mais explorados em provas são os métodos de avaliação de investimentos, né, o método de equivalência patrimonial e o método do custo. Tá? Então, o método do custo ele é um método residual, né? São demais em investimentos permanentes. E o método de equivalência patrimonial ele se aplica quando nós temos um controle, uma coligação, um controle em conjunto, né? Então, nós temos essas situações aí, sociedades controladas, sociedades coligadas, sociedades controladas em conjunto, sociedades sob controle comum. Então, são essas quatro situações. Destaquei essas duas aqui porque são as mais recorrentes em prova. Aqui é só alguma coisa teórica que vão te cobrar, tá? Controladas, eu tenho mais de 50% do capital votante e coligadas, a gente vai ver aí na sequência, né, qual é a ideia dessa situação. Vamos lá, então o método custo, pessoal. Qual é a ideia do método custo? Ele consiste em avaliar os investimentos atribuindo-lhes os respectivos valores originais das transações. Por isso que é o nome, né? Custo. É um valor, custo de aquisição. Então, vou simplesmente avaliar os investimentos atribuindo os respectivos valores originais. Qual foi o valor lá, né, do custo daquela aquisição, daquele investimento permanente, tá? Então, esse aí é o método do custo. Já o método de equivalência patrimonial é um método que a contabilização do investimento é inicialmente reconhecido pelo custo, só que eu preciso refletir as variações, né? Então, no patrimônio líquido da investida. Então, o que fala lá? A legislação, as normas e por aí vai, né? Então, a partir daí, então, inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. Tá? Então, CPC 18, norma 18, trata dos investimentos permanentes, enquanto uma empresa adquire participação em outra. Tá? Então, nós temos aqui a investidora e a investida, né? Controladora, controlada, né? Ou coligada, conforme o caso. Então, inicialmente eu reconheço pelo custo, o valor que eu paguei por aquele investimento, por aquela participação societária, e a partir daí nós precisamos realizar o ajuste pós-aquisição, né? Alteração pós-aquisição na participação do investidor, na controladora, por exemplo, nos ativos líquidos da investida, na controlada, na coligada. Tá? As receitas ou as despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. E os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Então, é algo, né, reflexo. Se a investida teve lucro, nós vamos precisar refletir esse lucro no investimento. Tá? Beleza? Se teve um prejuízo, isso vai refletir. Bom, então, inicialmente reconhecido pelo custo e nós temos que ajustar para refletir essas alterações pós-aquisição. Tá? Tanto no resultado, no balanço patrimonial, né? No balanço patrimonial em termos de investimento e esses outros resultados abrangentes. Né? Então, por exemplo, se tem lá um ajuste acumulado de conversão, isso aí vai se refletir no balanço patrimonial na parte do patrimônio líquido e o investimento lá na parte do ativo não circulante investimento. Tá? E no resultado, essas receitas e despesas, né? A gente chama aqui de ganho de equivalência patrimonial, resultado positivo de equivalência patrimonial e despesas de perda de equivalência patrimonial ou resultado negativo de equivalência patrimonial. Vamos lá, então definições, nós vimos ali quando estamos diante, né, de controladas, coligadas, empreendimentos controlados em conjuntos ou sob controle conjunto, nós temos uma situação que essa participação permanente, esse investimento permanente, ele vai ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Então, algumas questões vão te cobrar só essa parte teórica aqui, o que é controle, o que é coligação, tá? Vamos lá, então. Nesse slide, nós temos aqui o que seria essa coligação. Então, o que é uma coligada? É a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Então, essa é uma expressão-chave, influência
significativa. E o que é uma influência significativa? É o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual conjunto dessas políticas. Porque se houver o controle individual ou conjunto, nós estamos naquele, controle conjunto, controladas, tá? Aí foge da definição de coligação. Então, coligação, influência significativa, poder de participar nas principais decisões operacionais e financeiras dessa empresa investida, tá? E aqui, pessoal, ampliando um pouco esse contexto de influência significativa, lembra aí que se o investidor mantém direto ou indiretamente, por meio de controlados, por exemplo, 20% ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tenha influência significativa. Então, o que a norma nos trouxe aqui, o que o pronunciamento nos trouxe? Para facilitar, ele trouxe um critério mais objetivo. Olha, é o seguinte, como sabemos aí que essa situação é um pouco subjetiva, eles trouxeram um critério mais objetivo. Caso o investidor mantenha 20% ou mais do poder de voto das ações ordinárias, então nós temos dois tipos de ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias dão direito a voto. Então, quando eu tenho 20% ou mais do capital votante, do poder de voto das ações ordinárias, geralmente aparece dessas três formas: capital votante, poder de voto, que a própria norma nos retorna, e ações ordinárias, a interpretação de outras normas, especialmente a legislação societária em conjunto. Tá? Presume-se que ele tem influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Tá? Então, essa presunção ela não é absoluta, ela é relativa. Tá? Não significa, eu tenho 20%, já era. Tenho influência significativa. Não, ao menos que possa ser demonstrado o contrário. Então, pode ser que eu tenha 20%, mas eu não tenho aquela capacidade ali aquele poder de participar nas decisões sobre políticas financeiras, tá? Por outro lado, se o investidor detém direto ou indiretamente por meio de controlados, por exemplo, menos de 20% do poder de voto da investida, presume-se que ela não tem influência significativa, tá? 20% ou mais, influência significativa presumida. 20% menos, presume-se que ela não tem influência significativa e, portanto, não é uma coligação, tá? Show de bola! A propriedade substancial majoritária da investida por outro investidor não necessariamente impede que um investidor tenha influência significativa sobre ela, tá? Então é tipo assim, eu tenho 20%, só que tem outro cara que tem 70%. Isso não impede, tá, que um investidor tenha influência significativa. Interessante isso aqui, tá? Ele pode colocar uma situação concreta aí. A empresa X tem 70% de participação na empresa Y. A empresa Z tem 25%. Considerando que a outra empresa tem 75%, nesse caso, mesmo tendo 25%, não se considera uma coligação. Errado, tá? Atenção! Conforme nós comentamos, essa presunção de influência significativa é relativa, ela não é absoluta, ou seja, a investidora pode ser titular de mais de 20% do capital votante da investida e não ter influência significativa, e ser titular de menos de 20% do capital votante da investida e ter influência significativa, tá bom? Então, não é determinante, é só um critério mais objetivo que a legislação nos trouxe. Vamos lá, coligação superado, vamos para o controle. O que é controlado? Entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade, tal como uma parceria, na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas. Então veja que nós temos duas situações. O controle ele pode ser direto ou indireto, por meio de outras controladas, tá? Até nos PDFs, aqui como se trata mais algo intenso, um videozinho mais intenso, até retirei aqueles esqueminhas que nós colocamos nos PDFs, tá? Então, nos PDFs a gente explica com maiores detalhes, inclusive sempre fica a chamada aí para você fazer uma leitura, e aqui combinar com um vídeo, Beleza? Então, diretamente ou por meio de outros controlados, ou seja, direto ou indiretamente, é titular de direitos de sócio que lhe segure de modo
permanente, estamos diante, né, de investimentos permanentes, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Para que ocorra o controle, a investidora ou a controladora, ela tem que ter, direto ou indiretamente, portanto, mais de 50% das ações com direito a voto. Essas ações com direito a voto são as ações ordinárias. Tá? Então, nós temos aí, lei das SAs estabelece, né, dois tipos de ações. Nós temos as ordinárias, que dão direito a voto, e nós temos as ações preferenciais, que dão preferência à questão, né, de distribuição de dividendo. Tá? Então, é essa a sacada aí. Então, direito a voto, ações ordinárias da investida. Então, mais de 50% das ações com direito a voto, do capital votante das ações ordinárias, estamos diante de uma operação em que há um controle. Sociedade sob controle comum, também chamada de joint venture, né? Empreendimento controlado em conjunto, é um acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm o controle em conjunto do acordo contratual têm direitos sobre os ativos líquidos desse acordo, tá? Então, também chamado de joint venture. Controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado de controle de negócio que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle, tá? Então, é uma espécie contratual, né, diferente um pouquinho esse controle conjunto, tá bom? Ambas aqui, né, são perspectivas um pouquinho diferentes. Vamos lá, pessoal. Então, superada essa fase introdutória, né, em que a gente estudou quais são os dois grandes métodos, método custo, MAP, tá? E o que seria essa coligação, esse controle, vamos entrar já no principal ponto cobrado do CPC 18, da norma 18, que se trata de sistemática de contabilização do meta-equivalência patrimonial, tá? Então, conforme nós já, inclusive, estudamos ali, né, na própria definição do meta-equivalência patrimonial, o investimento avaliado pelo MEP ele é inicialmente reconhecido ao custo. E depois nós temos os ajustes, né, pela aplicação do percentual de participação no capital da investida, nos lucros ou prejuízos do período apurados pela investida, né? Então, essa é a ideia básica por trás. Então, a empresa Alfa adquiriu 60% do capital votante da empresa Bravo. A empresa Bravo teve 100 mil de lucro. Logo, 60% desse lucro deve refletir no investimento. Então, 60% vai para o investidor. Então, o investimento vai aumentar, nesse exemplo simples, tá? Em 60 mil. Tá? Então, aqui, empresa A detém, quanto que eu coloquei aí? 60% da empresa B. Tá? E aí, B tem 100 mil de lucro. Então, o que acontece? 60% desse lucro, 60 mil, deve, né, ampliar, aumentar esse investimento, tá? Então, basicamente é isso. E nesse caso, como nós temos um aumento, né, nós tivemos um ganho de equivalência patrimonial. Então, essa é a ideia básica, tá? Mas a gente vai entrar em detalhes na sequência. E as demais variações ocorridas no PL da investida, o que acontece, pessoal? Reconhecidas também de forma reflexa, mas aí não vai para o resultado, tá? Então, se as variações foram ocorridas no PL da investida, o que vai acontecer? Nós vamos reconhecer na investidora de forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Onde? Lá em outros resultados abrangentes. Tá? Exemplo clássico que cai na prova aí são os ajustes acumulados de conversão. E aí entra lá o conhecimento da norma 2 do CPC 02, tá? Em que nós temos essa continha lá de... basicamente, né, nós temos um investimento de uma empresa, por exemplo, brasileira, reais, lá numa região de euro, na Europa, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? Cara, essas variações cambiais. Né? R$1 vale 6 euros, vale 7 euros, vale 5 euros. Então, nós temos essa variação cambial. Tá? Então, essas alterações vão, essas diferenças vão, né, num processo lá no fechamento, né, das demonstrações, a gente precisa avaliar
quanto que está aquele investimento. Então, essas variações cambiais vão sendo reconhecidas lá em ajustes acumulados de conversão, né? Dessa conversão do real para, né, daquela moeda lá estrangeira para o real, tá? Então, essas diferenças, elas não são reconhecidas no resultado, elas são primeiro reconhecidas no patrimônio líquido, e aí, quando houver a baixa desse investimento, aí sim, esse ajuste ele vai ser baixado contra o resultado. Tá? Se nós tivermos um ajuste credor, isso aí significa um ajuste bom, um ajuste positivo. Então, significa que isso vai gerar uma receita lá quando dá baixa daquele investimento. Se o ajuste é devedor, ajuste acumulado de conversão devedor, significa um ajuste ruim, um ajuste negativo. Vai gerar uma despesa quando dá baixa daquele investimento, tá? Mas até a baixa, sempre vamos controlando no patrimônio líquido. E em termos de método de equivalência patrimonial, quando isso ocorre, está lá na investida, a investidora vai reconhecer de forma reflexa diretamente no seu patrimônio líquido, tá? Onde também em outros resultados abrangentes. Beleza? Então, pessoal, quando se trata de norma 18, né, é interessante para todas as normas, né, mas aqui fica bem claro que nós temos dois grandes momentos, tá, que eu vou chamar de M1 e M2. O momento 1 é na data de aquisição. Tá? Então, data da aquisição, momento 1. Nessa data de aquisição, nós vamos reconhecer pelo custo, beleza? Então, é isso. E pode acontecer o seguinte, pessoal, que o valor pago seja diferente do valor justo e seja diferente do valor contábil, tá? Então, nós temos aqui, né, o valor pago, o valor justo e o valor contábil, beleza? Valor contábil, tá bom? Então, meus camaradas, qual é a grande ideia aqui? Nós temos o valor pago, o valor justo e o valor contábil, tá? E aqui nós podemos ter diferenças, tá? Então, quando eu pago mais do que vale o valor justo, eu tenho esse ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. Tá? Então, o valor justo, sei lá, é 100, eu paguei 120, 20 é o quê? Um ágio. Tá? Então, essa é a primeira situação. Tá? Eu pago mais do que vale o valor justo. Beleza? Então, o ágio pago expectativa de rentabilidade futura, goodwill, é representado pela diferença positiva entre o valor pago ou valores a pagar e o montante líquido proporcional adquirido do valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. Então, resumindo esse quadrinho aí, valor pago no investimento ou custo de aquisição, né, menos o valor justo do investimento, tá? Sendo o valor justo do investimento percentual do patrimônio líquido, do valor da investida. Tá? Beleza, pessoal? Então, essa diferença aqui vai me retornar o goodwill. Tranquilaço? Segunda situação, aí a mais-valia. É quando o valor justo é maior que o valor contábil. Então, essa diferença aqui é a mais-valia. Tá bom? Show de bola? Então, essa é a segunda situação. Mais-valia, representado pela diferença positiva entre o valor justo, ou seja, o valor justo do investimento, é maior que o valor contábil do investimento. Montante líquido proporcional adquirido, valor contábil dos ativos e passivos da entidade adquirida. Tá? Então, mais-valia, valor justo do investimento, menos valor contábil do investimento. Sendo valor justo do investimento, o percentual lá aplicado sobre o PL, tá? Então, naquele exemplo lá, se eu adquirir 60%, 60% do PL. Se eu adquirir 80%, 80% do PL, tá? Então, é sempre o percentual. Combinado? Beleza. Geralmente, a questão já vai falar assim, adquiriu 60%, portanto, né? Então, ela já vai te dar os valores, vai te dar o percentual e os valores. Bacana? E a terceira situação, pessoal, é o contrário do goodwill, né? Que é um deságio. Tá? Então, o ganho por compra vantajosa é o contrário do goodwill. Então, se o goodwill é um ágio, a compra vantajosa é um deságio. Então, não existe a situação em que eu tenha
goodwill, compra vantajosa e mais-valia. Tá? O que eu posso ter é o seguinte, né? Aquele quadrinho ali. É goodwill e que é a situação mais normal. Então, paguei valor justo um pouco menor e o valor ali contábil um pouco menor. Aí eu vou ter goodwill e mais-valia. Perfeito? Agora, se eu tenho goodwill, eu não posso ter o que? A compra vantajosa. A compra vantajosa seria a situação, colocando os quadrinhos aqui, em que, até vou sair daqui para me baixar, tá? Fica mais fácil para mim escrever. Eu tenho um valor pago, só que o valor justo é uma caixinha maior. Então, essa diferença aqui é o quê? É a compra vantajosa. Beleza? Então é isso. É o contrário do goodwill, ou seja, representado pela diferença positiva entre o valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida e o valor pago ou valores a pagar o montante líquido proporcional adquirido. Tá? Então, compra vantajosa é igual a valor justo do investimento menos valor pago no investimento. Sendo valor justo do investimento, o percentual aqui aplicado, né, sobre o PL. Belezitia! Então, essas são as 3 situações aí, meus camaradas, que pode acontecer na data de aquisição. Tá bom? Então, ágil, mais-valia e compra vantajosa. Show de bola! Tranquilaço? Então é isso aí. Um detalhe, até colocar o exemplo aqui, pessoal, mas eu vou passar para não ficar muito grande o resumo, tá? Esse exemplo tem lá no PDF. Tá? Eu vou depois fazer exemplos mais direto nas questões aqui. Tá? Era para mim ter excluído aqui, acabei não excluindo, senão a gente vai avançar muito aqui no resumo, é para ser um resumo, tá? O vídeo. Nas demonstrações, pessoal, então agora em termos teóricos, o que pode acontecer aí? Tá? Nas demonstrações individuais da investidora, a mais-valia e o goodwill ficam classificados no ativo não circulante em investimentos, em subcontas específicas. No balanço consolidado, a mais-valia será eliminada contra os ativos e passivos que lhe deram origem. Tá? O goodwill, por sua vez, será transferido para o intangível em conta específica. Lembrei que o goodwill não é amortizado, mas deve ser submetido ao teste de recuperabilidade. Então, vamos lá. Nas demonstrações individuais da investidora, mais-valia e goodwill ficam classificados no ativo não circulante e investimentos. Tá? São subcontas específicas. Já eu vou mostrar para você um exemplo real. Tá? Por isso que eu nem vou colocar aqui, porque eu já vou direto com um exemplo real, tá? De uma questão. No balanço consolidado, a mais-valia será eliminada contra os ativos e passivos que lhe deram origem. Tá? E aí o goodwill, por sua vez, será transferido para o intangível. Tá? Então, no balanço consolidado não existe mais-valia. Tá? E o goodwill é o que, pessoal? O ágio está relacionado, aí considerando o grupo como um todo, isso é um intangível. Tá? Considerando só a investidora, é um investimento, faz parte lá em subcontas específicas do investimento. Tá bom? Belezinha? Então é o seguinte, vamos fechar aqui, tá? Para não ficar muito grande, para não passar lá essa questão, né, no máximo 30 minutos aí. Vamos obedecer a orientação pedagógica e na sequência a gente vai entrar no momento 2, no encerramento. Então no próximo vídeo vai ser um pouco mais curto, nós vamos ver o momento 2, que é na data de encerramento, e depois nós vamos ver um exemplo real, né, extraído de uma excelente questão didaticamente, né, escolhida aqui a dedo para a gente conseguir visualizar. Tá? E com isso a gente fecha esse resumo teórico, digamos assim, né, do CPC 18.